We're thankful we can gather this morning around the table of our Lord. Graças a Deus, Lenhar. To me, this is the most important time of the week Para mim, Esse é o tempo mais importante da semana, because we're not thinking about ourselves, porque aqui não estaremos pensando em nós mesmos, about what we receive from Him, mas naquilo que temos recebido dele. but we're remembering Him, Então estaremos aqui nos lembrando dele, of who that He is and all that He's done. quem ele é e tudo que ele tem feito. I'd like for us first to turn to some familiar verses in 1 Corinthians chapter 11. Eu gostaria que abríssemos nossas Bíblias em alguns versículos familiares em 1 Coríntios 11. 1 Corinthians chapter 11. 1 Coríntios capítulo 11. Because as we consider these verses, Porque ao considerarmos esses it versículos, shows us the purpose of why we're gathering, eles nos mostrarão o propósito do nosso reunir. why He has called us together this morning. Por que que o Senhor nos chamou a reunirmos dessa maneira nessa manhã? And Paul, as he's remembering that Last Supper, Então Paulo, quando ele vai lembrar daquela última ceia, he writes to us, aí ele escreve assim para nós: For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night of which he was betrayed, took bread. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. To me, this speaks volumes of our Lord's heart. Para mim isso fala volumes acerca do coração do Senhor. He knew what was ahead of him. O Senhor sabia o que estava diante dele. He knew the cross was there. Ele sabia que lá a cruz estava esperando. He knew what he had just experienced. Ele sabia o que ele já tinha experimentado. Judas had betrayed him, Judas havia acabado de traí-lo, and yet he wasn't thinking about himself. e mesmo assim o Senhor não pensava nele mesmo. He wanted to comfort the disciples, E o Senhor queria confortar os seus discípulos. and they have this meal together. Então por isso eles tiveram essa refeição juntos. So he takes this bread, Então o Senhor toma o pão. not for his sake, O Senhor não tomou o pão por But causa for their dele sake. mesmo, mas por causa dos seus discípulos. and we continue. It says, And when he had given thanks, he broke it and said, This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. E no 24 ele diz: E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. In the midst of this crisis of his life, Então, no meio dessa crise pela qual o Senhor passava, he's still giving thanks, o Senhor ainda continua dando graças, because he knows the purpose that is set before him. porque ele sabia do propósito que estava colocado diante He dele. knows it doesn't end at the cross. Ele sabia que a cruz não seria um fim. He knows that he will be raised from the dead. Ele sabia que ele ressuscitaria dos He mortos. knows he will ascend on high, Ele sabia que ele ascenderia aos returning to céus, his Father. que ele voltaria para o seu Pai. And he wants the disciples to be encouraged also. Então agora também ele quer que os seus discípulos fossem encorajados. And he reminds them that this bread, E naquele pão ele lembra he was the one that would be broken, que ele é aquele que foi partido that they might be whole. para que pudesse todos serem um. His life was broken. A sua vida foi partida, His body was broken. o seu corpo foi partido, That we might enter into the reality of being one within the body of para que Christ. pudéssemos nós experimentarmos a realidade de entrarmos na unidade do corpo de Cristo. Always thinking of others. Sempre ele estava pensando nos He outros. continues. E aí continua os In the same versículos. way, he took the cup also after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Reminding them that this blood would be not only to cleanse them of all their sins for their salvation, Lembrando-lhes que esse sangue não apenas seria utilizado para limpá-los dos pecados e trazer-lhes salvação, but they were being brought into a new covenant. mas que eles também, através do sangue, seriam trazidos para uma nova aliança. It wasn't just going to be a one-time event for that night, Não era apenas uma vez ali feito somente para aquela noite, but they were coming into an eternal new covenant. mas eles estariam entrando agora numa aliança And eterna. that blood would be speaking to them every day of their life. E aquele sangue estaria falando aos discípulos e a nós todo dia, de dia e de noite, para sempre. Just as loud as it would speak that first time they took it for salvation. Exatamente na mesma tonalidade, na mesma altura que aquele sangue lhes falou naquela noite. What a comfort we have. Que conforto que nós As we temos look upon this cup and this loaf, quando olhamos para esse cálice e para esse pão.
we see far beyond just some physical elements. nós vemos muito além do que apenas o plano natural. We see the great testimony of one who has loved us to the uttermost. Nós vemos o testemunho daquele que nos amou até o fim. When we were with the young people Friday night, Na sexta passada, nós nos reunimos com os jovens there was a question before us. e eles nos fizeram uma pergunta: What is our perspective of life? qual é a nossa perspectiva da vida? Are we living under the sun E nós fizemos uma pergunta a eles: qual é a perspectiva de vocês sobre a vida? or Estamos, under the heavens? estamos nós vivendo debaixo do sol ou estamos vivendo debaixo do This céu? is what the way Solomon challenged ones in Ecclesiastes. Em Eclesiastes, foi assim que Salomão se expressou desafiando aqueles lá. If we're just living under the sun, Irmãos, se vivermos apenas debaixo do sol, the natural elements of this world, vendo apenas os elementos naturais desse mundo, all we see is a cup and a loaf. tudo que veremos diante de nós é um cálice e mais um pão. But if we're living under the heavens, Mas se estivermos vivendo debaixo do céu, we're seeing the greatest display of love that we ever witnessed. nós veremos a maior demonstração de amor que já ocorreu. We see the reality of one that has loved us to the uttermost. Nós veremos a realidade daquele que nos amou até o fim. We see the life of one laid down, Nós veremos a vida daquele que se dispôs a derramá-la that our lives might be raised up. para que as nossas vidas pudessem ser What a levantadas. precious testimony this Que is. testemunho precioso é este! And that is why verse 26 means so much. E é por isso que o versículo 26 tem tanto significado. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. As we gather together with a purpose today to remember him, Nós temos um propósito no nosso reunir nessa manhã e é nos lembrarmos dele. we're also joining with ones throughout this world, E também nós estaremos nos juntando a todos aqueles ao redor do mundo proclaiming his death until he comes. que estarão como nós, proclamando a sua morte até que ele And venha. again, if we're just living under the sun, Novamente, se estivermos vivendo apenas debaixo do sol, you just see a death. você verá apenas a But morte. if we're living under the heavens, Mas se estivermos vivendo debaixo do céu, we see a life. nós veremos a We vida. see eternal life Nós veremos a vida opened eterna up to all of us. aberta diante dos nossos Every olhos. provision for life in Christ Jesus. E toda a provisão que já foi feita e temos no Senhor We're Jesus. proclaiming a victory. Estaremos proclamando uma vitória, It was not a defeat. não uma derrota. Proclaiming a victory. Estaremos proclamando uma vitória, That victory over death. uma vitória sobre a morte, Victory over the world, Uma self, and sin. uma vitória sobre o pecado, sobre o ego e sobre o mundo. Victory over everything that the enemy was trying to bring against him. Vitória sobre tudo que o inimigo tenta trazer contra nós. Victory over everything that the enemy tries to bring against us. Vitória sobre tudo que o inimigo tenta colocar em cima de nós. We're proclaiming it has been defeated. Estaremos proclamando que o inimigo foi And derrotado that he is Lord. e que o Senhor Jesus é Senhor. That's the spirit we gather today. É com esse espírito que nos reunimos nessa We're manhã. not mourning at a funeral. Nós não estamos aqui tristes num But we're funeral, proclaiming the love of Christ. mas estamos proclamando o amor de Cristo, Proclaiming his great victory. proclamando a sua grande vitória And all that he has prepared for us. e tudo o que ele tem preparado para nós. It's a beautiful life that we've been brought into. É uma vida maravilhosa essa para a qual fomos trazidos. There's a verse back at the beginning of Corinthians. Há um versículo ali no início de In Coríntios, 1 Corinthians chapter 2 verse 9. em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paul is quoting from the prophet Isaiah. Paulo, ele vai citar ali o profeta Isaías. And he was starting in chapter 2 verse E 9. no capítulo 2, versículo 9, ele diz: Just as it is written, things which eye has not seen, ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all that God has prepared for those who love him. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. All that God has prepared for those that love him. O que Deus, ou tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
And it has been revealed to us. E essas coisas têm sido reveladas a nós. Look at verse 10. Olha o versículo 10. For to us God revealed them through the Spirit, for the Spirit searches all things, even the depths of God. Mas Deus não-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Because Deus. of our Lord's victory at Calvary, Por causa da vitória do nosso Senhor no Calvário, because of Him returning to the Father, porque o nosso Senhor retornou para o Pai, and that Spirit coming upon us, e o Espírito, ele veio sobre nós, we're able to enter into all that God has prepared for us. nós somos capazes agora de entrar em tudo aquilo que Deus tem preparado para Do nós. we ever stop and think all that God has prepared for us? Nós já paramos e consideramos tudo que Deus tem preparado para nós? Praise God, He prepared a Lamb of God. Graças a Deus, Ele preparou para nós o Cordeiro de Deus. But He just didn't stop there. Mas Ele não parou ali. He had that Holy Spirit prepared to come upon this earth, Ele também preparou o Espírito Santo para vir to be por our sobre life, nós, para ser nossa vida, to do that work of sanctification. para fazer em nós essa obra de santificação. Praise God. Graças a Deus. And when He went away, E quando Ele foi, when He ascended on high, quando Ele ascendeu aos altos céus, He was preparing an eternal place for us to dwell. Ele está lá agora preparando um lugar eterno para habitarmos com Ele. My Father's house, there are many rooms. Na casa do meu Pai há muitas moradas. I go to prepare a place for you. Eu irei e vos preparei um lugar. Each one of us, Cada um de nós. very personal. E isso é de uma maneira bastante There's a special pessoal. place for each one of us in Há um God's lugar especial na casa de Deus para cada um de heart. And nós. that's been prepared. E isso está sendo preparado. And we could go on and on with all that He's prepared. Nós podemos continuar falando e falando sobre Talks tudo que Ele about He tem has prepared preparado. an eternal city for us. Falando que Ele está preparando para nós uma cidade celestial. But as we looked at this verse in Corinthians 11, Mas quando olhamos esse versículo aqui em 1 Coríntios it 2:9, was always with His return in view. sempre esse versículo é mencionado tendo em vista o seu retorno. And He has already prepared that for us. E Ele já tem preparado isso para nós. Because He says in Matthew, Porque Ele disse lá em Mateus: I want you to inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. eu quero que vocês herdem um reino que vos está preparado desde a fundação do He's mundo. prepared an eternal kingdom. Ele tem preparado, está preparando um reino eterno. We experience some of that now. E nós podemos experimentar algo dele But one day with agora. His glorious return, Mas um dia no seu retorno glorioso, we enter into the full reality of the kingdom He's prepared for us. nós entraremos na plena realidade desse reino celeste que Ele tem nos preparado. Spend some time looking back at this verse Gaste tempo considerando esse versículo and just meditate e medite sobre ele. on all that God has prepared for us. Diz tudo que Deus tem preparado para nós. He has not left anything out. Ele não deixou nada de fora. There's a completeness. Há uma completude aqui. There's a fullness. Há uma plenitude aqui. I'll use a Brother Sparks word. Ele está usando as palavras do Charles X. Sparks. Ele que usava isso, completude e essas palavras difíceis. There's a universality to Ah, what é a He's outra prepared. palavra do Sparks. Há uma universalidade aqui. That's not a word we usually use. Geralmente, universalidade não é uma palavra que usamos no dia a dia. It's the biggest word I know. A universalidade é a palavra maior que eu, mais But we ampla que eu já see vi. all that He's prepared. Mas nós vemos tudo o que Ele tem And the preparado. Spirit is yearning to reveal that to E o us. Espírito, Ele desejou nos revelar. And it's all possible E tudo isso é possível because of the reality of this table. por causa da realidade desta mesa. And praise God, Graças a Deus. as we think about all that we've been brought into, Quando pensamos em todas as coisas para as With quais this fomos purpose. trazidos, com esse and as propósito, we're proclaiming His death, e aí nós com o propósito de proclamarmos a sua morte. feasting in all that He's prepared for us, Sorry. feasting in all that He's prepared. Alegrem-se, banqueteiem-se em tudo que Ele tem nos preparado. Do we realize the price that was paid? E ao fazermos isso, devemos perceber o preço que foi pago. There was only one price that could be paid, Irmãos, havia apenas um preço que poderia ser pago, and it was His death, e era a sua morte. the ultimate price. Esse era o preço final. He loved not His life unto death. Ele não amou a sua morte, ele não amou a sua vida. Ele So, morreu. so controlled by the love for His Father. Oh, ele foi tão controlado pelo amor do seu So Pai, controlled by the love for mankind. tão controlado pelo amor que ele tinha pela humanidade, So controlled by God's purpose. tão controlado ele foi pelo propósito do Pai. He allowed Himself, Então ele se permitiu, the very creator of all o things, próprio Criador de todas as to be coisas, put to death by His creation. ele permitiu-se ser morto por aquilo que ele criou. What a love to the Oh, uttermost. que amor é esse? Um amor que vai até o fim.
And do we appreciate, E nós once apreciamos, we see the price that he paid, uma vez que somos capazes de ver o preço que ele pagou, do we appreciate the privilege we have today? nós apreciamos o privilégio que temos no dia de hoje. Would the Lord make it very fresh within all of our hearts? Que o Senhor, de uma maneira bastante fresca em cada um dos nossos We corações, come together every week. porque nós nos ajuntamos toda semana. In our natural self, it can become very routine. E para nós, naturalmente, pode se tornar uma rotina. We can just go through another ceremony. Nós podemos apenas, semana após semana, passar por We can outra go through a cerimônia religious activity. e estarmos envolvidos apenas numa atividade religiosa. But would the Lord, in a very fresh way, Mas que o Senhor, de uma maneira bastante fresca, open the eyes of our heart to the great privilege we have today abra os olhos dos nossos corações para vermos o privilégio que temos hoje, to remember him, para nos to lembrarmos dele, proclaim his death, para proclamarmos a sua to be morte, that testimony unto him. para sermos aquele testemunho diante dele. The vastness of all this table speaks of. Essa mesa nos fala de uma maneira tão vasta. Every time that we're together, Todas as vezes que nos the reunimos, Lord is wanting to show us more and more of the fullness of what it means. o Senhor quer nos mostrar mais e mais da plenitude do que essa mesa significa. May he touch our hearts in a fresh way Que this Ele morning. possa nessa manhã tocar os nossos corações de uma maneira mais fresca ainda. And what is upon us E, today? e o que é que está sobre nós hoje? There's nothing upon us. Não tem nada sobre nós. But Mas, as we see him, à medida que o virmos, as we see the price that was paid, se virmos o preço que foi pago, as we see the privilege we have, se virmos o privilégio que nós temos, what can there be other than a response of our participation? que resposta teremos se não participarmos disso tudo? A heartfelt response Um coração cheio com esta of offering up that resposta, sacrifice of praise, oferecendo a Ele sacrifícios de louvor, joining with ones throughout this world, juntando-nos a todos que estão ao redor deste mundo, testifying of all that he is testificando de tudo que o Senhor Jesus and é all that he's done. e de tudo que Ele tem feito. I pray that as we're together this morning, Eu oro para que nessa manhã, ao nos reunirmos, in a very fresh way, de uma maneira bastante fresca, we would experience together nós possamos experimentar juntos the magnificence of this table. a magnificência desta mesa. And the Lord would open the eyes of our E que o hearts Senhor abra os olhos dos nossos corações to see it from a heavenly perspective, para vermos essas coisas sob a perspectiva celestial, not just our natural eyes. não apenas com os nossos olhos naturais, And thinking all that he's prepared for e que us. pensemos sobre tudo que Ele tem preparado para nós. We're thankful for our salvation, Sim, somos gratos pela nossa but salvação, there's so much more he wants us to mas há experience. muito, muito mais que Ele deseja que There's experimentemos. so much more he wants us to enter into. Há muito, muito mais que Ele deseja que entremos nas realidades And as we dessas remember coisas. him, E ao nos lembrarmos as dele, we testify, as we proclaim his death, ao testificarmos e proclamarmos a sua morte, we have that hope set before us que nós tenhamos essa esperança colocada diante de of his nós, soon return. do seu retorno breve. May we be those that would even hasten his Que, return. que sejamos aqueles que estarão apressando a sua And volta, may our praise and our offering be acceptable in his sight e que as today. nossas orações e as nossas ofertas a Ele possam ser aceitáveis a Ele mesmo. Let's pray. Vamos orar. Lord, we do rejoice at the miracle of being in your presence. Senhor, nos alegramos sobre este milagre de estarmos na Tua presença. Lord, when we see who you are, Senhor, quando vemos quem o Senhor é, our response is, who am I? nossa resposta é: quem sou eu? That you would take remembrance of us. Que o Senhor se lembrou de nós, That you would even consider man. que o Senhor mesmo nos considerou. Lord, we're overwhelmed Senhor, nós somos esmagados por esse by the love pensamento. displayed through this table. Somos esmagados quando vemos o amor demonstrado nessa mesa. May our hearts be set free to worship you today. Que os nossos corações estejam livres para adorá-lo nessa manhã. May our lips be open to offer that sacrifice of praise. Que os nossos lábios estejam abertos para oferecermos a Ti sacrifícios de louvor. May you receive all that you are worthy of this morning. E que o Senhor receba tudo que o Senhor é digno de receber In thy nessa manhã. wonderful name we pray. No Teu nome maravilhoso nós oramos. Amém. Amen.